Olá, eu sou a professora Solange, sou docente do curso de mestrado em agroenergia da Universidade Federal Tocantins e também sou docente do curso de graduação em engenharia de alimentos da UFT. E a proposta hoje é falar um pouco a respeito do potencial biotecnológico de micro-organismos isolados de frutos do cerrado. Então, para começar, já que a gente vai falar de micro-organismos, eu gostaria de iniciar com três perguntas, né? Então, o que são os micro-organismos, aonde eles estão e para que é que eles servem, né? Então, a gente vai começar respondendo a essas três perguntas. Então, se a gente falando de micro-organismos, a gente divide os micro-organismos todos nesses diferentes grupos que incluem os vírus, os protozoários, as microalgas, bactérias e fungos. Eu não vou falar especificamente de cada um dos grupos, o meu foco aqui vai ser os fungos, e dentro dos fungos, especificamente as leveduras, que são os micro-organismos com os quais a gente trabalha e desenvolve os projetos na UFT. Então, se a gente olhasse ao microscópio, né, esses diferentes micro-organismos, então a gente veria uma diferença tanto em tamanho de célula, quanto em morfologia celular, e uma série de outras características que eu não vou comentar aqui para não me estender. Mas aqui a gente tem uma imagem de um microscópio, da observação de um microscópio óptico comum. Então essas setinhas aqui indicam as células que são bactérias. Aqui nós temos cada unidade dessa redondinha uma levedura, e aqui a visualização do que seria um fungo filamentoso. Então, só para a gente ter uma noção da diferença entre esses micro-organismos, tanto em dimensão da célula quanto em morfologia. E hoje eu vou tratar mais especificamente sobre as leveduras e algumas características importantes desse grupo que eu vou falar nos próximos slides. Então, aonde que a gente encontra esses micro-organismos, né? Então, tanto bactérias quanto fungos, eles são amplamente distribuídos em todos os ambientes que a gente puder imaginar. Embora a gente não os veja, né? Porque são micro-organismos, a gente só consegue ver o microscópio, mas esses micro-organismos estão presentes no solo, na água, associados a animais e vegetais e também no ar. Né? Só para a gente ter uma ideia, né, dessa dimensão da presença desses micro-organismos, se a gente considerar o microbioma humano, né, que é quantas bactérias a gente tem associados ao nosso organismo, né, nós seres humanos, a gente tem essa proporção. Então, a maior quantidade do número de células, se eu pegar todas as células de um organismo humano e contar, o maior percentual é de bactérias e não de células humanas. Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão dos micro-organismos em relação à associação, tanto com animais quanto com vegetais, e eles têm uma importância, um papel fundamental para o funcionamento adequado de qualquer organismo quando eles estão em associação. Um outro dado interessante, se a gente considerar o solo, um solo de cerrado, a parte que é matéria orgânica de um solo de cerrado, a gente tem 70% ou mais, né, em torno de 70% da matéria orgânica do solo é micro-organismos, os outros 30% são de todas as outras formas de vida, tanto de animais quanto de vegetais. Então, a gente tem uma representação bastante grande dos micro-organismos, eles têm uma importância muito grande em diversos processos do ambiente e das associações com diversos organismos. Então, qual que é a importância dos micro-organismos, né? Então, o que eles são, aonde eles estão e para que eles servem, né? Então, para que eles servem no sentido de qual a importância desses micro-organismos todos, né? Sem distinção de classe. Então, a gente tem esses micro-organismos que estão associados tanto a animais quanto a vegetais, eles têm um papel importante na produção de determinados compostos, por exemplo, vitaminas, que o organismo não produz e que são produzidos pelos micro-organismos que estão em associação com esses, tanto animais quanto vegetais.
Os micro-organismos, eles têm uma importância fundamental na ciclagem de nutrientes, né? Então, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio envolve diferentes micro-organismos, especialmente bactérias, eles são fundamentais para que a gente tenha a ciclagem desses elementos no ambiente, na natureza. E os micro-organismos participam de uma quantidade bastante grande de processos, né, para produção de produtos. Então, muitos produtos que são da nossa vida cotidiana, que a gente nem faz ideia, e que, na verdade, eles são de origem microbiana, ou então eles usam algum produto na sua produção que é de origem microbiana. Então, eu vou falar disso já já nos próximos slides. Além disso, a gente tem o lado negativo, vamos dizer assim, dos micro-organismos em geral, que são aqueles micro-organismos que são os patogênicos, que são os causadores de doenças, e os micro-organismos que são deterioradores, principalmente de alimentos, né? Então, aí são os micro-organismos que acabam trazendo prejuízos e não benefícios, como nesses primeiros casos que eu coloquei aqui. Mas, só para a gente ter uma noção que os micro-organismos não são sempre de todo ruim e não são sempre de todo bem. Então, a gente tem os dois lados desse grupo de organismos. E aí, em relação a produtos e processos, que é o que eu vou focar um pouco nessa minha fala, que é a aplicação desses micro-organismos, né, especialmente fungos, que é o que eu vou tratar mais para frente, em diferentes produtos e processos. E aqui a gente tem, eu coloquei um N aqui, a gente tem uma quantidade de produtos e processos muito grande que utiliza micro-organismos, ou então produtos produzidos por micro-organismos. Eu vou citar alguns exemplos para a gente ter uma noção desse universo. Então, essa é uma das principais importâncias dos micro-organismos dentro desse assunto produtos e processos. Então, para a gente ter uma ideia, onde é que a gente pode aplicar micro-organismos? Aí, quando eu digo micro-organismos, aí entra tanto bactérias quanto fungos, né? Então, micro-organismos de forma geral. Então, a gente tem na indústria química, farmacêutica, na indústria de alimentos, biocombustíveis, né? Por exemplo, a produção de etanol, na biorremediação, que é a utilização de micro-organismos para recuperar áreas degradadas, e tratamento de efluentes. Então, só para a gente ter alguns exemplos de indústrias, de diferentes indústrias que aplicam micro-organismos de diferentes maneiras. E o que esses micro-organismos produzem, né, nesses diferentes setores industriais? Então, a gente tem desde alimentos e bebidas, que eu acho que é uma coisa mais comum da gente ter a noção, né? Então, qualquer alimento fermentado, como iogurte, queijo, qualquer bebida que seja fermentada ou fermentado e destilado, como o caso das aguardentes, são produzidos através de micro-organismos. Então, é um micro-organismo que transforma a matéria-prima num determinado alimento diferente. Então, um iogurte, então, é feito a partir do leite, é a ação de bactérias que transformam o leite no iogurte ou no leite fermentado, e assim por diante. Então, aqui são produtos diretos da transformação de um produto que gera um produto diferente pela ação microbiana. E aqui a gente tem uma lista de outros exemplos, de outros compostos que são produzidos por micro-organismos, e muitos deles são compostos de valor agregado bastante elevado, né, e são produzidos em larga escala pelos diferentes setores industriais. Então, a gente tem desde vitaminas, antibióticos, hormônios como a insulina, ácidos orgânicos. Eu coloquei aqui um exemplo de cada, né? Então, o ácido cítrico, ele é um acidulante que ele é amplamente usado na indústria de alimentos, por exemplo. Então, se a gente olhar rótulos de alimento, a gente vai ver que grande parte dos alimentos que tem acidulante é esse composto, que é o ácido cítrico, e ele é produzido por micro-organismos. E outros exemplos aí, o próprio etanol, que é um biocombustível, e as enzimas
E eu coloquei alguns exemplos, amilases, celulases e lipases, que são o foco da minha fala aqui. Então, eu vou falar mais desses produtos todos que os micro-organismos produzem. Eu vou dar alguns exemplos das enzimas, porque é a linha que a gente trabalha na universidade, né, na UFT. Então, por que as enzimas? Né? Então, por que as enzimas são importantes? Então, qualquer produto que a gente imagina, dessa lista, por exemplo, que eu acabei de citar, então, a manufatura desses produtos, de qualquer bem de consumo, envolve processos industriais, né? E esses processos industriais, eles são baseados em reações químicas, e essas reações químicas, para elas poderem acontecer, para eu ter o meu produto, eu preciso de catalisadores. O que são catalisadores? Né? Então, o catalisador é um composto ou uma substância que faz com que a reação aconteça para poder ter o meu produto. Aí a gente tem catalisadores químicos e biológicos. E os catalisadores biológicos são exatamente o que a gente chama de enzimas. Então, as enzimas, elas são amplamente utilizadas como catalisadores nesses processos para a gente chegar na manufatura desses produtos, que a gente tem uma lista bastante grande de exemplos desses produtos. E por que as enzimas são melhores que os catalisadores químicos? Então, elas são mais específicas, elas são mais eficientes, elas são biodegradáveis, então elas não são poluentes como determinados catalisadores químicos que acabam trazendo problemas ambientais no uso depois do processo industrial. Então, as enzimas são catalisadores biológicos. O que significa isso? Elas são produzidas por todos os organismos. Então, se a gente pensar em bactéria, fungo, protozoário, animal, vegetal, qualquer organismo vivo produz enzimas para o seu próprio uso. E algumas dessas enzimas, ou várias dessas enzimas, elas têm uma aplicação industrial. Então, determinados organismos produzem e a gente explora comercialmente o uso dessas enzimas nesses diferentes processos aí. Então, só para a gente ter uma ideia, isso aqui são dados da redução da emissão de CO2 quando se utiliza 1 kg de enzima em diferentes processos produtivos. Né? Então, a gente tem desde 30 quilos, cerca de 30 quilos de redução de emissão de CO2 quando se usa 1 kg de enzima na indústria de alimentação animal, até lá o extremo de 3.800 quilos quando se usa as enzimas na indústria de panificação. Então, que demonstra que o uso das enzimas reduz a emissão de CO2, que é uma coisa extremamente positiva, exatamente por serem catalisadores biológicos e serem são biodegradáveis e não são poluentes. Muito bem. E aí a pergunta é, de onde vêm essas enzimas? Né? De onde a gente tira essas enzimas para fazer esse uso comercial, industrial, como eu estou colocando? Então, a gente tem enzimas de origem vegetal, a gente tem enzimas de origem animal e a gente tem as enzimas de origem microbiana. E essas enzimas de origem microbiana são aquelas que são produzidas pelos micro-organismos, então existem processos industriais que cultivam esses micro-organismos para usar as enzimas que eles produzem nos diferentes processos que eu citei aí como exemplos. Então, as enzimas microbianas, elas têm a vantagem de serem de menor custo de produção, maior viabilidade de produção, maior pureza e a produção em larga escala, porque é mais fácil você cultivar micro-organismo em larga escala, com substratos até mais baratos, e você tem uma produção de uma grande quantidade de enzima que pode ser usada industrialmente. Então, as enzimas, elas são aplicadas nesses diversos setores, né, como eu já comentei em slides anteriores, da aplicação dos micro-organismos. Aqui eu estou falando da aplicação de diferentes enzimas em diferentes setores industriais. Então, desde alimentos e bebidas, indústria de detergente, biocombustível e todos esses exemplos. Então, só para citar, em cada setor um tipo, né, de enzima. Então, na indústria de alimentos, as amilases, que são enzimas que degradam amido, são bastante utilizadas, por exemplo, para a produção de xarope, né, de glicose. As proteases são utilizadas nesses dois setores. Aqui, por exemplo, para aumento da
palatabilidade ou digestibilidade de rações, por exemplo. As lipases, que são enzimas que degradam óleos e gorduras, são bastante utilizadas na indústria de detergentes exatamente para remoção de óleos e gorduras, né? As celulases na indústria de biocombustíveis, se a gente pensar no etanol de segunda geração, que usa como substrato matéria-prima vegetal que precisa ser degradada para depois ter a fermentação e a produção de etanol. Então, aqui nesse setor, as celulases são bastante demandadas e essa demanda tem crescido bastante nos últimos anos. As chilanases na indústria de papel e celulose e na indústria farmacêutica, as chamadas nucleases. Então, a gente tem várias enzimas diferentes que têm aplicação nesses vários setores industriais. Então, só para a gente ter uma ideia do mercado global de enzimas, né, nos diferentes continentes, e aqui na América Latina a gente corresponde a 11%, sendo que o Brasil corresponde a cerca de 6% do mercado global de enzimas, né? Então, a movimentação econômica desse setor é bastante grande. A gente tem aqui uma projeção de 2017 a 2024, né, com uma estimativa de aumento de quase 6% do volume de milhões de dólares que circulam nesse setor. E aqui o aumento também, a projeção de aumento entre 2017 e 2024 dos diferentes tipos de enzimas. Então, aqui são diferentes tipos de enzimas que são usados em diferentes setores industriais, aqui mostrando que para todas elas há uma projeção de aumento de demanda até 2024. E aqui no mesmo sentido, só que aqui de diferentes tipos de setores industriais. Então, aqui a demanda em 2017 e aqui a projeção de demanda para 2024. E nesses dois setores, né, que então o setor de alimentos e bebidas e de cuidados pessoais, que são os setores que têm sempre a maior demanda, maior uso em termos de volume de enzimas. Então, as enzimas são extremamente demandadas, tem uma aplicação bastante ampla em diferentes setores industriais, como eu coloquei, então a gente tem uma grande importância do estudo dessas enzimas. Então, no âmbito da UFT, eu sou responsável pelo Laboratório de Microbiologia Aplicada e eu trabalho em conjunto com a professora Paula Benevides, que é do Laboratório de Microbiologia e Biotecnologia, do curso de Engenharia Ambiental. Nós temos uma coleção de culturas microbianas, que se chama Coleção de Culturas Microbianas Carlos Rosa, da UFT, e nessa coleção a gente tem bactérias, fungos e leveduras, que também são fungos, que são isolados de diversos substratos, né? Então, o grupo da professora Paula trabalha com o estudo da biodiversidade e da ecologia desses micro-organismos, e a gente trabalha, dentre outras coisas, com a produção de enzimas, né? Então, verificar se esses micro-organismos, isolados de diferentes fontes, são capazes de produzir enzimas e em que quantidade eles produzem essas enzimas. Então, dentre outros substratos, o grupo da professora Paula trabalha com isolamento de micro-organismos de substratos vegetais, e aí eu vou falar focado em frutos, né, especificamente, já que era o objetivo da minha fala de frutos do cerrado. Então, nós já fizemos alguns trabalhos, né, com isolamento de leveduras e o estudo dessas leveduras no sentido, além da parte de biodiversidade e ecologia, no sentido de verificar a produção de enzimas por essas leveduras. Então, a gente trabalhou com a cagaita, que é um fruto do cerrado, e com esses diferentes frutos de palmeiras, né, o cocos, né, tucum, macaúba, o buriti, o inajá e o babaçu. Então, a gente tem desses frutos o isolamento das leveduras, depois a parte de caracterização e identificação, que é do grupo da professora Paula, para estudar a biodiversidade e a ecologia desses microbiomas que são de extrema importância, né? O conhecimento da biodiversidade e da ecologia desses micro-organismos. E o potencial biotecnológico, falando especificamente de enzimas, que é a parte que a gente tem trabalhado no laboratório. Então, o que a gente procura é saber se essas linhagens de leveduras
são capazes de produzir alguma enzima e em que quantidade elas produzem e tentar otimizar as condições de produção para ver se a gente consegue melhorar essa produção. É claro que ainda não a nível industrial, né? Então a gente não produz enzima em quantidade para aplicação industrial ainda, mas o objetivo é estudar esses micro-organismos e o potencial que eles podem ter para a gente entender se isso pode no futuro ter uma aplicação interessante ou importante para algum setor industrial. Bom, dos frutos de cagaita, a gente já teve em torno de 50 linhagens isoladas, apenas 3 tiveram uma produção de celulase e com essa quantificação. Então, aqui a gente faz uma quantificação dessas enzimas, então é uma quantidade que não é muito expressiva, mas o importante é a gente saber que esses micro-organismos têm essa característica, e isso pode ser importante no futuro. Dos cocos, né, das palmeiras que eu acabei de mostrar, a gente já estudou a produção dessas enzimas aqui, dessas 6 enzimas, sendo que pectinase e protease, até o momento, dessas leveduras, desses frutos, a gente não teve nenhuma linhagem positiva. A gente teve positiva para essas 4 aqui, como eu vou mostrar. Então, em torno de 350 linhagens a gente trabalhou, né, são diversos trabalhos de diversos alunos, e para essas enzimas a gente teve resultados positivos. Por enquanto, uma linhagem só para amilase, falando desses frutos, né, especificamente. Para xilanase, a gente teve 9 linhagens, né, de buriti, najá, macaúba e tucum, e a gente ainda não quantificou a atividade desse grupo de enzimas, que são as xilanases. As xilanases, elas são enzimas utilizadas também na indústria, além da indústria têxtil, como eu coloquei lá em outro slide, também elas podem ter uso na indústria de alimentos e na indústria de produção de biocombustíveis, né, do etanol de segunda geração. Das celulases, a gente teve, por enquanto, 8 positivos, né, com essas quantificações, linhagens de tucum e de inajá. E lipase, que tem sido a enzima que a gente tem tido uma quantidade um pouco maior de linhagens positivas, com uma quantificação mais expressiva da produção desse grupo de enzimas. Então, as lipases têm aplicação, como eu falei, lá na indústria de detergentes, mas também na indústria de alimentos e também na indústria de biocombustíveis para a produção de biodiesel. Então, a reação de modificação no óleo para a geração de biodiesel, pode usar ou usa as lipases como catalisador e essa é uma aplicação bastante importante. Então, nós temos essas leveduras positivas, a maioria de tucum. Dessas leveduras de tucum, a gente já fez algumas quantificações. Então, a gente obteve 41,5 unidades. Depois, num outro trabalho, a gente, daqui de uma quantificação para outra, são trabalhos diferentes, de alunos diferentes, e a gente tentou estudar as condições de cultivo ou o meio de cultivo da levedura para saber se isso interfere na produção, né, como melhorar a produção, e é esse caminho que a gente deve seguir. Então, a gente teve, num primeiro momento, 41,5 unidades, depois, a gente mexendo em alguns parâmetros, conseguimos 51, e depois, mexendo em outros parâmetros, a gente chegou a 57 unidades por ml. Então, aqui dá um aumento aí de cerca de 38%, mais ou menos, de 41 para 57. Então, é um aumento expressivo, né? Então, as lipases têm sido, das enzimas que a gente tem estudado, as que têm dado um resultado mais promissor em termos de quantidade de enzimas, né? Claro que a gente tem muitas coisas para estudar, muitos caminhos ainda a seguir, mas isso mostra o potencial desses micro-organismos, principalmente das leveduras, que é o que a gente estuda, para a produção de enzimas, né? E enzimas que são enzimas que têm uma demanda industrial bastante grande. Então, eu só queria deixar aqui, aqui são os trabalhos de alguns alunos, alguns que são resultados de dissertações de mestrado, tanto do mestrado em agroenergia, quanto do mestrado em ciência e tecnologia de alimentos. Alguns são de alunos de iniciação científica ou de trabalho de conclusão de curso,
e que já estão publicados, inclusive, alguns estão ainda sendo produzidos, mas aí são alguns alunos, né? Então, a Carla, o Dalécio, a Laís e a Tássia foram alunos de mestrado. O Eduardo e a Ana Letícia foram alunos da graduação de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, e outros alunos que ainda têm trabalhado nessa linha. Bom, então, essa era a fala que eu me propus a fazer. Eu agradeço quem me acompanhou aqui até o final da minha fala, e o meu contato está aqui, né? Esse é o meu e-mail institucional. Qualquer dúvida ou qualquer curiosidade, qualquer coisa que vocês necessitem, eu estarei à disposição. E eu agradeço pela atenção de todos.